pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um conteúdo novo de língua portuguesa, a variação da linguagem. Abram a apostila na página 68 para vocês acompanharem. Como vocês já sabem, nós, os brasileiros, falamos a língua portuguesa, mas a nossa língua não é falada do mesmo modo por todos nós. Existe uma variação na nossa linguagem. E essa variação pode acontecer por diferentes motivos. Hoje nós vamos aprender alguns deles. O primeiro que nós vamos ver é o grau de influência da diversidade cultural que existe no nosso país. Por exemplo, o mineiro ele pode falar uma palavra que não é usada pelos paulistas, cariocas ou em outro lugar do nosso país. Tem a questão também do sotaque. Uma palavra pode ser pronunciada de um jeito em um local do nosso país e em outro estado, outra região, ela pode ser pronunciada de uma outra forma. Outro fator também que influencia essa variação da linguagem é o grau de escolaridade. Quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos as normas da língua portuguesa. Outro fator também é o grau de familiaridade, intimidade que eu tenho com as pessoas. Por exemplo, se eu escrever um recadinho para vocês, eu vou escrever com uma linguagem mais simples, mais adequada a vocês. Já se eu escrever um comunicado para enviar aos pais de vocês, eu vou usar uma outra linguagem. Eu vou seguir todas as normas da língua portuguesa. A linguagem, ela pode ser formal ou informal, que também é conhecida como linguagem coloquial. A linguagem formal é a linguagem que nós aprendemos na escola, nos livros, nos dicionários. Já a linguagem informal é a linguagem mais simples, é a linguagem do nosso dia a dia, que não exige tanto de nós as normas da língua portuguesa. E tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal, vocês podem usar ela na fala e na escrita. O importante é saber em qual momento eu vou fazer uso dessa linguagem. Se é um momento que exige de mim mais o uso das normas da regra da língua portuguesa, o uso da ortografia correta, das normas de gramática, ou se é uma linguagem mais próxima que nós usamos mais no nosso dia a dia. Isso é mais importante. Qual situação que você vai fazer uso dela? Agora, nós vamos ver alguns exercícios que tem para vocês fazerem na página 69. São exercícios bem simples que vai poder avaliar um pouco essa linguagem, tanto a formal quanto a informal. O primeiro exercício, vocês vão retornar aquele texto que nós trabalhamos, o bisavô e dentadura. Lá vocês vão ter que ler novamente o texto e encontrar uma passagem que mostra uma linguagem informal. O texto apresenta várias linguagens informais entre os parentes do bisavô. E daí vocês vão escolher uma e escrever na atividade 1. Já na atividade 2, tem 4 frases. Essas 4 frases foram escritas com as duas linguagens, a linguagem formal e a informal. Nelas, vocês têm que identificar qual é a linguagem informal e assinalar a correta. O exercício 3 é um exercício bem interessante. Ele propõe 4 situações vividas por nós no dia a dia. Então, o que você vai fazer? Você vai ler cada uma delas e imaginar, nessa situação, qual a linguagem correta que eu usaria? A linguagem formal ou a linguagem informal? E daí você vai escrever, ok? Daí você vai virar na página 70, que tem um desafio. É um desafio bem legal, porque a autora do nosso livro, ela criou um texto que fala da linguagem mineira, porque o mineiro tem um jeito próprio de falar, é um mineirês. Você vai ler todo o texto e vai mentalmente imaginar como os mineiros falariam essa conversa aí. Daí depois que você terminar a leitura, você vai pegar o seu caderno de português e vai reescrever esse texto. Só que tem uma regrinha. Esse texto você tem que escrever de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então fique atento.
E não só isso que você tem que ficar atento, você também tem que seguir as normas dos parágrafos alinhados, ficar atento à ortografia, à caligrafia, escrever um texto com bastante capricho. Não esqueça, sempre que for necessário, consulte o dicionário, ok? Até a próxima, um beijo para vocês!